Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlano e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje, eu quero matar a curiosidade aqui de muitas pessoas que já devem ter visto alguma construção semelhante a isso aqui, ó. Olha só que interessante. A gente tem praticamente uma função, né, que a gente pode imaginar que é uma função. Tá? Esqueça um pouquinho que é o Styled Component, tá? Então que é uma outra coisa que a gente vai fazer um hands-on sobre ele ainda. Mas olha só que interessante. A gente tem um Styled A aqui e depois a gente tem direto aqui uma aspas, né, uma crase, começando uma string. Olha que interessante. O que é isso, né? A gente pode imaginar aqui que, de alguma maneira, a gente está chamando uma função, passando esse parâmetro aqui, e isso retorna alguma outra coisa para a gente. E é mais ou menos isso mesmo que está acontecendo, tá? Então, querendo ou não, é uma execução aqui de uma função, passando isso como parâmetro. Porém, essa passagem aqui de parâmetro é um pouquinho diferente. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo por trás aqui, tá? Então, não é simplesmente chamar uma função, por exemplo, se eu fizer uma função qualquer aqui, A, por exemplo, igual estava lá, não é simplesmente eu fazer isso, né? Parents, e simplesmente chamar A aqui desse jeito, né? Opa, desse jeito aqui, tá? Então, não é exatamente isso, mas é bem parecido com isso, tá? Então, a gente vai fazer um teste agora aqui para a gente ver, tá? Então, deixa eu salvar isso aqui, tag.js. Então, o que acontece? Eu tenho aqui minha função A, estilo que a gente estava vendo lá, e se eu der um console.log, tá? Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a gente estava vendo lá, né? Button é igual a, e eu vou passar aqui um template string, igualzinho a gente fez lá, tá? Então, dá 2 enters aqui, teste, 2 pontos, 1 pixel. Tá igualzinho, estava lá. E agora, console.log, button. Tá? Só para a gente ver o que está acontecendo ali. Então, node tag. Olha só que interessante, undefined. Tá? Então, o que acontece? Né? O que a gente está fazendo aqui? Ele está tentando executar, tá? Então ele está tentando aqui passar esse valor para cá. Tá? Porém, o que acontece? A gente precisa retornar alguma coisa aqui. Tá? Então vamos fazer um negócio aqui, ó. Console.log parents e return um retorno qualquer aqui. Só para a gente ver se ele está passando por aqui. Olha que interessante. Ele retornou para a gente, ó, barra enter, né? Aliás, barra n, que é uma nova linha, e outro barra n aqui e o texto dentro. Ó. Olha que interessante. Tá? Então, nesse console.log aqui, ele mostrou para a gente que tem um vetor. Tá? E por que tem um vetor? Na verdade, isso aqui é um template string, tá? Que é uma novidade que a gente tem a partir do ES6. Então, a gente consegue definir strings de uma maneira um pouquinho diferente. Então, quando a gente passa uma template string na frente de uma função, essa função ela vira uma tag. Tá? Então, ela tem esse nome especial, que a partir de agora ela é chamada de tag. E a tag ela tem esse tratamento diferenciado aqui para strings. Tá? Então, a gente pode ter mais de uma linha. Uma outra coisa que a gente pode ter, a gente pode interpolar, né? Então se eu pegar, por exemplo, aqui x igual a 10, eu consigo pegar, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, x. E se eu salvar, vamos ver o que acontece, ó. Vamos rodar aqui. Reparem o seguinte, ó, que a gente tem um barra n teste, um pixel barra n e só um barra n. Engraçado que o x aqui ele não foi retornado. E aí o que acontece? Se a gente vier aqui e fizer isso, args, e der um console.log no args. Vamos ver o que acontece. Olha só, o args tem 10, que é o valor que estava aqui dentro. Tá? Então, na verdade, o que o template string, uma tag, aliás, numa template string faz? Ela mostra desconstruído isso para a gente. Então, ele mostra essa primeira parte, a segunda parte, que é aqui o 10, né, que ele estava fazendo uma verificação do que é, e a segunda parte, aqui, a terceira parte, na verdade, que é o retorno aqui, né, que é o enter depois dele. Então, na verdade, ele manda para a gente tudo separadinho. E aí o que a gente pode fazer? Se a gente passar mais uma template string aqui, né, então se eu colocar x de novo, vai acontecer uma coisa engraçada. A gente vai perceber que ele aumentou aqui o número, né, tem um vazio aqui, porém o 10 continuou sozinho. Né, então, por que ele não mostrou de novo o que é a próxima expressão, né, para ele poder dividir aqui? O que acontece é que ele começa a injetar na frente aqui. Então a gente precisaria de uma maneira, por exemplo, de fazer isso aqui, né? args2 e passar aqui args2. Vamos rodar novamente, ó.
A gente vai ver agora que tem 10 e 10. Então, na verdade, a gente precisa de achar uma forma de passar esses argumentos todos para args. E aí a gente pode usar o spread operator aqui também, né? E olha só o que vai acontecer. A gente transforma isso em um vetor, tá? Então, args aqui, ele vai pegar todo mundo que vier depois e transformar em um vetor. Então agora a gente consegue processar essa string e colocar esses valores dentro aqui de cada uma. Então vai ficar muito mais interessante para a gente processar essa template string. Então quando você perceber algum código que tem uma string aqui, né, feita com a crase, né, na frente de um nome de uma função, que provavelmente é uma função, já fica mais claro para você aí que é realmente uma função, mas ela é um pouquinho diferente. Ela é chamada de tag, tá? E ela faz parte aí para ser utilizada em conjunto com a interpolação, ou template string, né? Ou uma string interpolada também, tá? Então, que é um recurso aí do ES6, tá? Então, não necessariamente é uma função sem parênteses, né? É uma construção diferente aí que a gente pode construir com o ES6. E que, querendo ou não, permitiu a gente termos aí parecido com o Styled Component, né? Então, que é uma aplicação um pouco diferente aqui, né, de template strings, para chegar nesse resultado e usar estilo aí como uma string simplesmente, tá? Então, é uma construção bastante interessante. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de tag. A gente já falou um pouquinho sobre template strings e essas funcionalidades do ES6 aqui no canal, mas eu quis dar um realce nesse ponto porque é bastante interessante, sempre volta essa dúvida, né? Sempre a gente esquece que é uma tag, tá? Então, que o nome disso efetivamente é tag, né? Então, a gente pode chamá-lo de tag aqui. Então, é bastante legal revisitar isso e relembrar o nome dessa técnica, tá bom? Dá para fazer muita coisa com isso, tá? Deixar o código cada vez mais legível ou simplesmente fazer alguns usos bastante diferentes, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, não deixe de curtir e comentar aqui. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. E a gente está também aí no Twitter, no Instagram e no Facebook, só para DevPlano, ou Túlio Faria no Twitter, tá bom? Eu vejo vocês na próxima dica e no próximo vídeo. Até mais!